Fala pessoal, mais uma vez a gente está aqui no canal da BR Work para falar um pouquinho sobre obras, dando dicas e insights aqui compartilhando com vocês. Uma das perguntas que a gente mais recebe ali no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, é por que eu devo me preocupar aqui na minha obra X? Lógico, as pessoas completam e explicam exatamente qual é a obra e qual a preocupação delas. Mas eu vou tentar trazer de uma forma mais genérica aqui, para a gente tentar fazer esse exercício de planejamento e entendimento do que é o mais importante a gente se preocupar na nossa obra. Do meu ponto de vista, e acredito que acaba sendo quase uma regra, a gente tem que se preocupar com o que pode gerar maiores impactos na nossa obra. Parece simples eu falando assim, mas a gente tem que fazer um exercício, por exemplo, da seguinte forma: se a gente vai fazer uma obra de marcenaria, a gente precisa se preocupar quais são os maiores itens que têm maior impacto do ponto de vista de execução, de custo e de movimentação, de serviço e tudo mais. Então a gente tem muita coisa para se preocupar, mas vou tentar falar um pouquinho de algumas. A primeira coisa é a execuibilidade dos serviços que precisam ser feitos, né? Os serviços mais importantes. Como, por exemplo, como que você vai, por exemplo, fazer um painel de marcenaria no 10º andar do prédio, só que você não tem como acessar esse 10º andar, porque esse painel não sobe lá no 10º andar. E aí o que acontece? Aí você tem um problema de logística para poder acessar esse espaço. O segundo problema é planejar o projeto como um todo. Então, às vezes a pessoa, ela idealiza o projeto, mas ela não pensa no começo, no meio e no fim. E aí é interessante você criar todo esse cronograma do que você vai fazer. Então, o segundo pilar é você pensar no projeto como um todo, mas não como um começo, um meio ou um fim. Pensa ele como você vai começar, como você vai terminar, como que ele vai se dar no meio ali e como que ele vai avançar no final. Eu comento isso porque, por exemplo, quando nós vamos fazer obras, a gente pensa muito se aquela estrutura já funciona, já está rodando ou não está rodando, se o cliente ele precisa daquele espaço minimamente operacional, ou seja, sei lá, você vai fazer uma reforma hospitalar, industrial, comercial, varejo, se a gente precisa liberar aquele espaço inteiro, se ele vai desocupar aquele espaço inteiro para nós fazer, se tem condição de desocupar, porque isso define o nível de atrito que vai ter no processo da obra, tá? Então é muito importante você pensar como que ele vai se dar aí no cronograma, que aí você começa a desenhar alguns formatos para essa obra não ser estressante. Uma terceira dica que eu vou dar nesse vídeo é você fazer um cronograma suprimentos do seu projeto, tá bom? O cronograma suprimentos, né, é algo muito importante para não ter perigo de você ter que paralisar a sua obra no meio. O que é o cronograma suprimentos? É saber quando que o material vai chegar antes de você contratar mão de obra, porque senão você vai encavalando as coisas. O que vai acontecer é o seguinte: às vezes você tem o pedreiro lá fazendo um serviço relativamente mais fácil, só que não chega o material para ele trabalhar. Mas isso também acontece na elétrica, na hidráulica, na marcenaria, na complementação, até mesmo no projeto. Às vezes o pessoal está executando, mas não tem o projeto. E falta de um cronograma suprimentos ali para estar encaixando. É isso, eu não quero deixar esse vídeo mais longo, mas se você está pensando um pouco em reformar, a gente pode ser uma opção para vocês. Se for uma obra corporativa, industrial, hospitalar, se você estava estudando os níveis de criticidades de uma obra, espero poder ter contribuído com você e assista mais os vídeos aí do canal. Tamo junto. Se ficou alguma dúvida, compartilha aí a pergunta embaixo que a gente responde todas. Valeu!